Professor, requisitos da fraude contra credores. Presta bastante atenção aqui agora, tá bom? Nós vamos fazer aqui uma linha no tempo para você entender bem o Instituto da Fraude contra Credores. Antigamente, alegar fraude contra credores e ter a ação julgada procedente era um desafio para o credor prejudicado. Por quê, professor? Porque a doutrina e a jurisprudência sempre exigiram dois requisitos para a fraude contra credores. Um requisito objetivo, que é tranquilo de ser analisado no caso concreto, e um requisito subjetivo. E nesse subjetivo sempre tivemos um problema, que era comprovar o consilium fraudis, a intenção de prejudicar o terceiro, tanto do devedor alienante quanto do terceiro adquirente. Então, o devedor alienante, antigamente, ele devia se unir a esse terceiro adquirente para que, em conjunto, ambos eles atuassem nessa alienação patrimonial com a intenção de prejudicar o credor. Era necessário um consilium fraudis. Com o passar do tempo, essa exigência ela foi sendo flexibilizada tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência. E hoje a realidade é diferente. É isso que eu quero mostrar de agora em diante. Tá bom? Vamos nessa? Então vamos lá. Se você tá meio perdido aí, eu tô falando sobre fraude contra credores. Respira. Eu vou tomar uma aguinha aqui porque eu vou entrar num ponto muito importante da fraude contra credores. Os requisitos, ok? Claro, requisitos, quem tem o ônus de demonstrar que no caso concreto esses requisitos estão presentes para que a ação pauliana tenha o pedido julgado procedente. Quem tem que alegar e provar é o credor, porque é fato constitutivo do seu direito. Da mesma forma que o credor tem que alegar e provar os requisitos da fraude contra credores, isso também é matéria de defesa pelo devedor. Quando o devedor for citado para apresentar a contestação, ele vai apresentar uma defesa cujos argumentos, cuja linha de atuação seja no sentido de que não estão presentes os requisitos que autorizam a fraude contra credores, tá bom? É uma das possibilidades de se fazer a defesa da fraude contra credores. Muito bem. Dois requisitos, o objetivo e o subjetivo. O requisito objetivo envolve a alienação do bem onerosa ou gratuita que torna esse devedor, aquele que alienou, insolvente. É o eventus damini. Esse requisito é tranquilo, tá bom? Na prática jurídica. O subjetivo é que é o problema, ou era, porque hoje já não é tanto. Por quê? Porque esse requisito subjetivo passou por uma graduação. O que é o requisito subjetivo? Ele era entendido ao longo do tempo como o animus nocendi, o animus que teria que ter tanto o devedor quanto o terceiro adquirente de se conciliar para prejudicar o credor, que teve agora o seu crédito desprotegido, porque não haverá mais patrimônio para garantia da dívida. Era a intenção direta entre o devedor e o terceiro adquirente de prejudicar o credor. E aí era muito difícil na prática jurídica que o credor ele provasse isso para o juiz, que havia ali uma intenção direta de prejudicar o credor entre os dois, o alienante devedor e o terceiro adquirente. De modo que a jurisprudência avançou em relação a isso e passou a exigir que o devedor tivesse ciência que o ato praticado por ele de alienar o bem tornava ele insolvente e que havia um conhecimento real ou presumido do terceiro ao adquirir um bem de um devedor insolvente. Esse é o momento em que se exigia esse consilium fraudis. O consilium fraudis, portanto, era o devedor tinha ciência de que a alienação daquele bem tornaria ele insolvente e o terceiro adquirente tinha ou devia ter o conhecimento de que aquela alienação tornou o devedor originário insolvente. Esse é o consilium fraudis que foi muito tempo adotado pela
doutrina e pela jurisprudência. De modo que hoje nós já avançamos em relação a isso. E o que se exige, na realidade, é a ciência fraudes, o terceiro estágio desse requisito subjetivo. E o que é esse terceiro estágio? A consciência por parte do terceiro adquirente de que essa alienação tornou o devedor alienante insolvente ou aumentou a sua insolvência. Ele tem que conhecer o estado de insolvência do devedor ou ter condições de saber que esse devedor que alienou é insolvente. Basta isso para que esse requisito subjetivo ele esteja presente no caso concreto, ok? Esse é o posicionamento que prevalece hoje, esse é o posicionamento, por exemplo, do professor Marcos Bernardes de Mello, que trata desse tema tão bem na sua teoria do fato jurídico. Ok? Muito bem. Então, professor, eu tenho que ter dois requisitos. O primeiro, objetivo. O devedor aliena um patrimônio seu, posse ou propriedade desse bem, e ao alienar, onerosa ou gratuitamente, ele se torna insolvente. Esse é o primeiro requisito, o requisito objetivo. O segundo requisito é: esse terceiro adquirente sabia ou tinha condições de saber do estado de insolvência do devedor alienante. Basta isso. Então, professor, como que eu vou comprovar que esse terceiro tinha ou podia ter ciência do estado de insolvência do devedor, aquele que alienou para ele o patrimônio? Aí a lei vem e diz assim, ó: se esse ato de alienação for gratuito, há uma presunção de que esse terceiro adquirente tinha conhecimento, tá bom? Mas e se o ato for oneroso, professor? Em algumas situações também há uma presunção de que o terceiro adquirente tinha conhecimento do estado de insolvência do devedor ou podia ter conhecimento. Em que situações, ainda que onerosamente, esse terceiro adquirente presume que sabia do estado de insolvência do devedor alienante? Bom, em algumas situações trazidas pela doutrina e pela jurisprudência, como, por exemplo, a venda do bem foi feita com preço vil, a insolvência do devedor era notória, todo mundo da cidade, da comarca tinha conhecimento disso, a venda foi feita de forma clandestina, não foi dada publicidade, a venda que foi feita pelo devedor alienante, ela se deu em benefício de um amigo, de um parente, para remissão de dívidas, para antecipação de pagamentos. A lei presume, tá, em algumas situações, que esse terceiro, portanto, tinha conhecimento ou devia ter esse estado de insolvência, tá, por parte do devedor alienante, facilitando, portanto, a vida do credor que ajuizou a ação pauliana. Maravilha? Então são esses os requisitos que devem estar presentes no caso concreto.